Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2026 e já está no ar mais um ABC Cast, aquele resumão rápido, direto e sem enrolação para você entender o que realmente importa, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E nesse início de noite a gente começa organizando esse caos informativo e encerrando o dia sabendo o que foi realmente importante e destaque para você. Eu sou Mariana Fante e divido os microfones, bancadas e opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Bom, Mari. Fala, pessoal. Um excelente início de noite para ti que ainda tá pela correria. É sempre um prazer estar aqui desatando os nós dessas informações que vão impactar direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre a tensão pré-final da Copa. Yamal é poupado pela Espanha e a Argentina aposta na pressão para vencer a Copa do Mundo. E tem a pesquisa da Genial Quest revelando que a maioria dos brasileiros culpam Flávio Bolsonaro pelo tarifaço americano. E falamos ainda sobre a nova ameaça do Irã para Donald Trump, que agravou de vez a disparada na crise do petróleo. Então, por aqui, tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. E começamos com uma notícia tensa. Tensão na pré-final, porque Yamal é poupado e a Argentina aposta na pressão. Faltando poucos dias para a grande final da Copa do Mundo de 2026, a seleção da Espanha enfrenta um momento de apreensão. O jovem atacante Lamine Yamal, de 19 anos e principal peça criativa da equipe, não treinou com o restante do elenco e apareceu usando uma bandagem de proteção na coxa esquerda, gerando dúvidas sobre suas condições físicas para a decisão. Do outro lado, a Argentina, do técnico Lionel Scaloni, chega embalada e aposta alto no fator psicológico. Após a virada dramática sobre a Inglaterra nos acréscimos, o treinador afirmou que a equipe albiceleste sente, abre aspas, o cheiro de sangue e joga o seu melhor futebol justamente quando está sob forte pressão, destacando que seus jogadores não têm medo de nada. E com a liderança de Lionel Messi chamando a responsabilidade, assumindo a ponta na briga pela chuteira de ouro com 8 gols e 4 assistências, a Argentina chega para essa final ostentando o melhor ataque da competição com 19 bolas na rede. No entanto, uma estatística incômoda assombra os sul-americanos. Desde 2002, apenas 2 seleções com o melhor ataque conseguiram ser campeãs. E nos demais anos desse século, os times mais goleadores acabaram sucumbindo antes ou durante a final. Agora, a badalada Scaloneta terá o desafio de quebrar uma espécie de maldição ofensiva e superar o organizado time do espanhol no MetLife Stadium em New Jersey no próximo domingo em uma final que promete para o mundo. E sabe, Mari ouvintes, se tem uma coisa que o futebol escancara é como cada um lida com o perrengue. De um lado, a gente tem uma cena da Espanha quase enrolando o Yamal em um plástico bolha, apostando tudo na cautela e na estrutura. E do outro, a gente tem a Argentina abraçando a lama, com o Scaloni soltando aquela frase de que o time sente cheiro de sangue. É o puro instinto de sobrevivência. Mas essa estatística de que o melhor ataque quase nunca ganha a Copa é meio que um balde de água fria na ostentação. Ela prova que sair metendo gol adoidado não é garantia de nada. E como na nossa vida ou na política, não adianta a campanha mais barulhenta ou dar o ataque mais letal, se na hora do vamos ver tu não tem cabeça fria para segurar o tranco. Quem leva o troféu para casa no domingo ou quem vai sobreviver no poder não é sobre quem bate mais forte o tempo todo, mas quem sabe apanhar sem perder o rumo. É, JP, e aí fica a pergunta, será que as mandingas argentinas vão funcionar no domingo também, como as que garantiram aí o 2-1 para a Argentina contra a Inglaterra? E vamos ao giro de notícias, porque tem mais coisas chegando aqui no ABCcast. Mutirão de empregos movimenta o ABC. A AMA Serviços Personalizados realiza nesta sexta-feira um grande mutirão de empregos presencial para quem busca oportunidades no ABC Paulista. As vagas abertas são para auxiliar de produção, operador de empilhadeira, costureira e açougueiro, com atuação voltada para as cidades de Santo André, Mauá, São Bernardo, Diadema e São Caetano.
Os interessados devem comparecer das 7 da manhã a 1h da tarde na Rua Siqueira Campos, número 241, no centro de Santo André. E é indispensável levar em mãos o currículo atualizado, carteira de trabalho e o certificado de ensino médio. Projeto Férias no Centro do TEA, na capital. Durante todo o mês de julho, o Centro TEA Paulista promove o projeto Férias no Centro TEA, oferecendo uma série de atividades gratuitas e inclusivas para a criançada, adolescentes e para pessoas com deficiência. A programação ocorre sempre nas sextas-feiras, das 2h da tarde até as 4h, trazendo contação de histórias, jogos cooperativos e um show musical acústico no dia 31 de julho. O espaço fica na Rua Galileu Emendabile, número 99, na Vila Leopoldina, em São Paulo, bem pertinho da estação CTPM. E quem quiser tirar as dúvidas, basta ligar para o telefone 11 31 16 7406. Repetindo, 11 31 16 7406. E tem atendimento veterinário gratuito nos Pet Containers. Para quem precisa de cuidados para os bichinhos de estimação, o estado de São Paulo conta atualmente com 116 unidades do Pet Container. Esses espaços funcionam como verdadeiros consultórios veterinários, oferecendo de graça consultas clínicas, vacinação e pequenos procedimentos para cães e gatos. As regras e horários variam em cada município, sendo muitas vezes destinado a famílias cadastradas no CAD único ou operando por ordem de chegada. Para descobrir o endereço mais próximo de você e conferir os horários, basta acessar o site oficial, que é prefeitura.sp.gov.br, e pesquisar pelo termo Pet Container. Depois é só separar a coleira ou a caixinha de transporte e levar o seu parceiro de 4 patas para colocar a saúde em dia. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com um mutirão de vagas no ABC Paulista, atividades inclusivas na Vila Leopoldina e atendimento veterinário gratuito pelo estado. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. Como hoje é quinta-feira, chegamos de drops sobre saúde mental com Natália Mello. Fala, Natália! Nem sempre a ansiedade faz a gente duvidar do mundo. Às vezes, ela faz a gente duvidar da nossa própria capacidade. Surge uma dificuldade, um problema, uma decisão, e antes mesmo de você tentar, surge aquele pensamento de: será que eu vou dar conta? A partir daí, qualquer escolha pode parecer arriscada. O erro ele acaba se tornando uma prova da incapacidade. Sem perceber, você começa a buscar cada vez mais garantias antes de agir. Só que o curioso é que a nossa confiança ela não costuma nascer antes da experiência. Ela é construída justamente quando a gente vai enfrentando as situações difíceis e a gente descobre que consegue lidar com elas. Lembra de quando você aprendeu a andar de bicicleta? Você simplesmente não sentiu confiança para subir na bicicleta e sair pedalando. A sua confiança, ela foi surgindo conforme você foi praticando e depois de várias tentativas, ajustes e pequenos tombos, você conseguiu. Esse processo ele não muda ao longo da nossa vida. Então lembrar desse processo quando você estiver lidando com novas situações pode te ajudar a tirar o foco dessa incapacidade e direciona a sua atenção para os recursos que você já tem para enfrentar aquelas situações. Confiar em si mesmo não significa que você acredita que tudo vai dar certo, mas saber que mesmo quando alguma coisa não sair conforme aquilo que você espera, você pode sim encontrar uma forma de seguir em frente. E se você quiser mais dicas sobre saúde mental, me segue lá no Instagram, no @psinataliarmelo, Natália com PH. Sensacional, Natália! E ficar realmente buscando garantia antes de agir é como tentar se equilibrar numa bicicleta que está parada. A queda é certa justamente pelo excesso de controle, e a verdadeira sabedoria não é evitar o tombo a todo custo, mas aceitar que o chão faz parte do trajeto de quem ousa pedalar. Muito obrigado pela reflexão brilhante, uma excelente semana para ti, Natália. Valeu! E vamos continuar com as notícias aqui no ABCcast, porque tem muita coisa ainda por aqui. Brasileiros culpam Flávio Bolsonaro por tarifaço. Uma pesquisa inédita do Instituto Genial Quest, realizada dias antes da Casa Branca oficializar a nova imposição de tarifas sobre produtos brasileiros, revelou que 51% da população atribui a responsabilidade por esse tarifaço americano ao senador Flávio Bolsonaro. O levantamento também mostrou que 58% dos entrevistados que souberam da viagem do senador aos Estados Unidos acreditam que ele não tem força política para convencer o governo de Donald Trump a reverter a medida.
E na esteira do anúncio, o Ministério das Relações Exteriores subiu o tom contra os americanos. O chanceler brasileiro Mauro Vieira classificou as declarações do secretário de Estado americano Marco Rubio como, abre aspas, grosseiras, arrogantes e inaceitáveis, fecha aspas. E Vieira denunciou que a decisão tem expressa motivação política e é uma nítida tentativa de interferência americana nas investigações do judiciário brasileiro. Enquanto o governo brasileiro promete acionar a lei da reciprocidade e busca redirecionar as vendas para a União Europeia, o setor produtivo já soma os estragos. Associações industriais relatam que a sobretaxa de 25% afeta drasticamente segmentos de calçados, máquinas, etanol e móveis, criando assim um ambiente de extrema insegurança comercial. Entidades de peso como a AB Calçados e a Fiesp, e aqui regionalmente o Ciesp Santo André, alertam que as empresas perdem competitividade imediata e a consequência prática de não se conseguir escoar a produção rapidamente para outros países será sentida na pele pelo trabalhador brasileiro, com uma previsão sombria de demissões em polos produtivos cruciais, como o interior paulista e até mesmo lá na Serra Gaúcha. Mari e ouvintes, essa manchete é o retrato perfeito de quando o oportunismo e o ressentimento atropelam o interesse nacional a 120 por hora. A cena é digna de filme e a gente vê figuras políticas pegando um voo internacional, tirando foto com um sorriso largo no Salão Oval e atuando nas sombras de uma potência estrangeira para sabotar a própria economia. E, gente, o mais bizarro é chamando isso de patriotismo. Então, ao invés de proteger a nossa indústria, a gente assiste ao sacrifício deliberado de milhares de empregos de costureiras, sapateiros e metalúrgicos no altar de uma guerra ideológica rasa. É a soberania do Brasil sendo rasgada e entregue de bandeja em troca de engajamento na rede social e, pior, quem arquitetou isso não vai sentir o peso. Quem vai perder o sono e pagar o pato é o trabalhador comum, que não perde o ganha-pão por causa do projeto político egoísta e profundamente entreguista, Mari. JP, essa pesquisa deixa bem claro, né, como essas decisões internacionais são interpretadas também sob a ótica da política brasileira. Ou seja, não adianta achar que o que acontece lá do outro lado do muro é problema apenas deles, né? Enquanto o governo brasileiro promete acionar a lei da reciprocidade e busca redirecionar as exportações para a União Europeia, o setor produtivo já sente os impactos, infelizmente, como você acabou de trazer, né? Associações industriais relatam aí essa sobretaxa que a gente trouxe de 25%, e o cenário todo evidencia que, além do debate político, os efeitos econômicos da medida também já preocupam os trabalhadores. Vamos falar de tensão no Golfo. Irã ameaça Trump e crise do petróleo dispara. A escalada de violência no Oriente Médio atingiu um nível de alerta máximo global. O governo do Irã declarou que o vital Estreito de Hormuz é uma linha vermelha e prometeu ataques diretos a qualquer infraestrutura dos Estados Unidos e de aliados na região do Golfo, caso Donald Trump cumpra a ameaça de bombardear usinas de energia iranianas na semana que vem. Em retaliação, a quinta noite consecutiva de bombardeios americanos, o exército iraniano já realizou ataques aéreos contra bases militares dos Estados Unidos na Jordânia e no Kuwait. Além disso, o Irã acionou os seus aliados Houthis para bloquearem a passagem pelo Mar Vermelho, criando um estrangulamento quase que total nas principais rotas marítimas do planeta. E com as vias comerciais bloqueadas e a guerra se espalhando, a crise mundial de abastecimento de combustíveis piora a cada dia a passos largos. O preço do petróleo Brent já operou em forte alta e a Agência Internacional de Energia avisou que as reservas emergenciais dos governos estão nas últimas gotas, esgotando o colchão que impedia os preços de saírem totalmente do controle. E a tensão nos gabinetes já se reflete nas ruas, com a escassez de produtos refinados como diesel e a gasolina batendo recordes de encarecimento. Somando-se a isso, refinarias russas seguem sendo desativadas por ataques de drones ucranianos, criando um apagão no fornecimento que ameaça derrubar setores logísticos e levar a uma explosão generalizada da inflação por todo o mundo.
Aqui a gente vê, né, Mari, a fatura pesada de uma geopolítica irresponsável, sendo cobrada na bomba da gasolina da nossa esquina mesmo. Quando líderes tratam a diplomacia como se fosse um palco pirotécnico para animar fã-clube eleitoral, o resultado é de fato o estrangulamento da vida real. O que está acontecendo lá no Golfo não é um documentário distante, é a conta de luz mais cara, é o frete subindo e a prateleira do supermercado cobrando um absurdo pelo básico da semana. Nós estamos reféns de um xadrez onde superpotência prefere a pirotecnia dos mísseis à paciência da mesa de negociação com um diálogo aberto, né? Como você disse, para o Brasil os reflexos podem e vão ser sentidos aí diretamente no aumento do preço dos combustíveis na bomba, mas além disso tem outros tantos, né, como a inflação, que acaba impactando no custo de importação e volatilidade do dólar também. Então impactos aí, né, o que não faltam diretamente para empresas, produtores e bolso da população. Então o momento exige cautela, diplomacia e responsabilidade, porque mais uma escalada desse conflito pode afetar toda a economia global. Chegamos agora naquele momento de dar um respiro aqui no ABC Cast ao quadro queridinho Quem Disse Isso? Então agora a gente faz aquela pausa no ritmo e entramos no nosso quadro, porque aqui a gente traz uma frase de peso para que você possa refletir e tentar descobrir de quem é a autoria. Então, manda pra cá o texto de hoje, JP. É isso aí, Mari. E a frase de hoje vem de um dos maiores ícones da nossa cultura. Alguém que acompanha de perto a história recente do país e resumiu o maior defeito com uma precisão quase que assustadora. Então, ouve só. O Brasil é um país de eventos. Não é um país que tem um projeto. Sou de uma geração que, do ponto de vista cultural e educacional, só se viu um projeto ser feito. Repetindo. O Brasil é um país de eventos. Não é um país que tem um projeto. Sou de uma geração que, do ponto de vista cultural e educacional, só se viu um projeto ser feito. E aí, Mari? Será que tem como adivinhar quem é a gigante por trás dessa lição de hoje? A dica é de uma das maiores atrizes da história do Brasil. A grande dama da nossa dramaturgia, uma das brasileiras já indicada ao Oscar de melhor atriz e referência absoluta nos palcos e telonas. Acho que agora ficou mais fácil, né? Essa reflexão cirúrgica é da imensa Fernanda Montenegro. Ela disse isso para criticar a nossa triste mania de viver de festas pontuais e marcos visíveis, lamentando assim que o país pareça incapaz de planejar um desenvolvimento estruturado de longo prazo que sobreviva à troca de sucessivos governos. É perfeito, Mari. Nós somos um país do espasmo. Lembra do melhor ataque da Copa? A goleada de hoje é o chamado evento, que arranca aplausos, mas a taça exige o tal do projeto. Da política, o vício é o mesmo. O espasmo do tarifaço, o sujeito que voa para Washington atrás da foto perfeita para engajar a sua base hoje, enquanto a fábrica demite o trabalhador amanhã. Lá fora, tem liderança transformando o Golfo num circo de mísseis só para inflar o ego nas urnas. E pior, tudo arquitetado para durar o tempo de um tweet. E para você não pagar a conta calado enquanto os donos da caneta brincam de evento com o nosso futuro, a gente acredita que a melhor resposta para isso é um jornalismo sério, de credibilidade e que não pede licença para falar a verdade. E que eu acho que você já sabe muito bem onde encontrar. É aqui no ABC do ABC. Não é mais ou menos por aí, Mari? Sem dúvida, reflexão perfeita, e é com essa reflexão que nós finalizamos mais um ABC Cast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar daqui de segunda a sexta-feira ou acompanhar também os nossos outros produtos como ABC Cast Conexões, que vai ao ar aos sábados, Cine ABC Metrópolis, que estreia às sextas-feiras, nós estamos disponíveis em todas as plataformas como YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você escolher, nos buscar e dar o play. E, como sempre, se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação. E ó, manda a tua opinião pra gente. Pode ser crítica, pode ser ideia, sugestão, ou também aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita para seguir a gente lá no Instagram. É o ABC do ABC _ oficial,
porque caramba, tu já tá mais do que avisado. A nossa conversa não termina por aqui. Lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que tá rolando e sobre qualquer assunto, basta acessar o nosso site, o abcdoabc.com.br. Lá sempre tem notícia fresquinha pra você. E antes de fechar, fica aquele nosso abraço pra você que ainda tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã, sexta-feira, a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. Claro, no mesmo compromisso de sempre, JP. De seguirmos juntos com firmeza e muita leveza. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma apresentação do portal ABC, do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.